A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra da parte de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, que nos diz o seguinte: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, nessa ocasião, o Senhor Jesus Cristo está dando as últimas instruções aos seus discípulos, aos seus seguidores, até que o Senhor Jesus Cristo seja arrebatado até Deus Pai. E nessa ocasião muito certa, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre duas coisas, né? Está exortando, está direcionando os seus discípulos, os seus seguidores. E uma dessas coisas é sobre a dependência, né? Que nós, seguidores de Cristo Jesus, temos de estar nele, né? O Senhor Jesus Cristo, nesse texto bíblico, se identifica como a videira, né? E nós como as varas, os galhos dessa videira. Que se nós não estivermos no Senhor Jesus Cristo, nós não podemos dar frutos, né? A videira é um pé de uva, né? Aí você já imaginou, você vai lá nesse pé de uva, quebra um galho, atira fora esse galho, ele vai morrer, né? Ele não vai dar mais fruto. E através desse texto, o Senhor Jesus Cristo fala exatamente sobre isso, né? Que nós somos a vara, o galho da videira e ele a videira. Que se nós não estivermos nele e ele em nós, nós não conseguiremos dar frutos, né? O Senhor Jesus Cristo diz aqui no versículo 5 que sem ele nada podemos fazer. Ele diz o seguinte, porque sem mim nada podei fazer, né? E é verdade, meus irmãos. Muitas das vezes nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, andamos com Ele por algum tempo, né? Logo em seguida nos afastamos. E traçamos planos, e traçamos metas, e nós temos sonhos, na verdade, todo mundo tem, né? Mas o Senhor Jesus Cristo não está em nós, Ele não é o centro da nossa vida, e sucessivamente, né? Nós temos todos esses planos, todos esses sonhos e lutamos e buscamos para realizar, né? Muitas das vezes esses planos são muito ousados, são muito bem arquitetados, né? Mas nós vamos lá, nós lutamos, nós batalhamos, nós tentamos fazer acontecer as coisas, né? Dá tudo errado, dá tudo errado. Por quê? Porque se nós, cristãos, que um dia aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não buscarmos nele, né, o direcionamento, a orientação, a aprovação, nós podemos ter os planos mais sábios, os melhores negócios, os melhores empreendimentos. Nós iremos fracassar, meus irmãos, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo. É isso que esse texto nos diz, né? Que nós só vamos dar frutos se o Senhor Jesus Cristo estiver em nós, né? Nos alimentando, nos sustentando, nos direcionando, nos protegendo, assim como a videira faz com seus galhos. Ela sustenta, ela alimenta, ela distribui os nutrientes para que esses galhos se mantenham vivos, dando fruto, né? E assim o Senhor Jesus Cristo faz conosco, nos alimentando, nos direcionando, nos salvando, nos protegendo do nutriente, né? Do alimento espiritual que é a palavra dele. Então, meus irmãos, que nós, antes de fazermos qualquer plano, antes de nós termos os nossos sonhos, nós precisamos estar em Cristo Jesus e Ele precisa estar em nós através do Santíssimo Espírito Santo dele, para que nós venhamos dar frutos, para que nós venhamos ter êxito na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, na nossa família, né? Nós que um dia aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, se não estivermos nele e ele em nós, nós podemos ter os melhores planos, os melhores sonhos, nós não vamos dar frutos, né? E não vamos dar frutos por quê? Porque nós somos dependentes dele, né? O primeiro contexto que esse texto fala é a dependência de Cristo Jesus, né?
para que as coisas vão bem para conosco. E a segunda, né, eu falei de duas, mas a primeira aqui eu esclareci, eu destrinchei, né, é a dependência, que nós sem Cristo Jesus, como esse texto nos diz, nós não conseguimos dar nada, porque Ele que nos alimenta, que nos guarda, que nos protege, que nos exorta, que nos direciona, né? Segunda questão, segundo contexto que é tratado aqui nesse texto, fala de crescimento. Se nós queremos crescer, dar frutos, né, em ambas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar em Cristo Jesus e Ele, através do Santíssimo Espírito Santo, precisa habitar em nós, para que nós venhamos receber o alimento da palavra, o direcionamento, a exortação, a sabedoria, e que através do Espírito Santo essa palavra venha ter vida, venha dar frutos em nós, né, para que nós tenhamos êxito, nós tenhamos crescimento na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar, na nossa saúde. Nós somos totalmente dependentes de Cristo Jesus. Eu já vivi longe dos caminhos do Senhor e tinha planos muito bons, empreendimentos, inclusive tive bastante sucesso em empreender, né? Mas tudo isso foi embora. Por quê? Porque eu não estava em Cristo Jesus e Ele não estava em mim, né? E assim é todo aquele que planeja, que pensa, né, que sonha sem o Senhor Jesus Cristo para dar o alimento, para dar o sustento espiritual. Essa pessoa pode sim, né, crescer um pouquinho financeiramente, pode ter êxito, mas logo em seguida vai morrer, porque ela não tem o alimento, ela não tem sustento, ela não tem a bênção espiritual que é do Senhor Jesus Cristo, né? E logo em seguida vai secar e logo em seguida os planos dessa pessoa irão morrer. Então, meus irmãos, faça os seus planos, sonhe, mas busque no Senhor o direcionamento, esteja nele e ele em vós, para que os seus planos vá bem. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que ele esteja convosco nesse dia de hoje.